Oi, olha eu aqui de novo, tá? Da maneira mais descontraída possível, né? Eu acho que eu vou começar a fazer isso porque parece que não, mas pela manhã é a hora que eu tenho mais energia e que as ideias elas estão muito bem na minha cabeça. Às vezes meu marido chega em casa à noite querendo discutir alguma coisa ou falar de trabalho, de ideias. Eu digo a ele o seguinte: olha, amanhã, quando eu acordar, a gente discute isso, porque eu sou uma pessoa que funciona pela manhã, né? Ao final da tarde a minha energia já está bastante desgastada e eu sou muito mesmo uma pessoa matinal, tá? E aí eu vou aproveitar aqui que a ideia veio e eu quero conversar com vocês para falar de um assunto que está aqui na minha cabeça, que é o sentimento de inferioridade, não é, que a gente tem por conta da nossa personalidade, do nosso jeito quieto, tá? E eu quero falar disso com vocês por duas coisas, né? Por dois motivos. Esses dias eu recebi uma, um e-mail, né, de um leitor do blog falando a respeito do desconforto que ele tem por conta das dificuldades de comunicação que ele tem no trabalho, que ele me disse que isso tem incomodado tanto ele, que ele tem pensado em mudar de profissão ou pedir demissão, de tão incomodado que ele tá, né? E ele me pediu uma orientação. E aquele pedido, né, o depoimento dessa pessoa ficou martelando na minha cabeça. E é, eu também ouvi esses dias uma coisa que também ficou ali, né, fermentando na minha cabeça, que foi uma pessoa, né, numa conversa com uma pessoa, a pessoa me disse uma frase que eu achei interessante, que ela disse assim: eu não tenho uma determinada experiência, muito embora eu não tenha essa experiência, talvez eu não tenha algo importante com o que contribuir, mas eu vou dizer mesmo assim determinada coisa para você. E aí eu fiquei pensando, né, talvez insegurança daquela pessoa de me dar um feedback, porque ela acha que por ela não ter uma determinada experiência, ela não poderia, como pessoa, não é, com o conhecimento que ela tem, com as qualidades que ela tem, me dar um contributo, né? Dar para mim um feedback que fosse importante e que viesse me acrescentar, por exemplo, no meu trabalho, né? E aí, para completar a minha ideia, eu vi uma frase linda hoje a respeito do quanto, não é, a gente precisa aprender a se valorizar do jeito que a gente é, né, com as nossas características, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. E a gente precisa olhar mais para os nossos pontos positivos e para o que a gente tem de interessante e de importante, olhar mais para isso do que a gente olha para os nossos pontos que a gente acha que a gente não tem, para aquilo que é a nossa fraqueza. E aí, juntando tudo isso, né, eu coloquei isso tudo numa panela aqui, numa caldeirada, e resolvi aqui conversar com vocês justamente sobre esse sentimento de inferioridade que às vezes a gente possa ter em relação à nossa personalidade. E quando eu falo a gente, estou falando de mim, tá? De mim também, porque eu também tenho isso, né? E justamente por eu ter isso, eu quero falar para você que sente isso. Nós temos, né, em função, eu não sei, eu não diria se é uma característica só do introvertido. A gente tem esse sentimento de inferioridade, de que não é capaz, de que a gente não é brilhante, que a gente não consegue as coisas, de que a gente tem dificuldade de alcançar determinadas coisas porque a gente não tem as competências extrovertidas que são tão importantes para a sociedade, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente já traz, que nos causa esse sentimento de inferioridade, que a sociedade, o trabalho, tudo as características extrovertidas são privilegiadas. Uma vez que a gente não tem, a gente já se sente receoso, se sente incapaz de muita coisa, né? E isso já nos dá naturalmente um sentimento de inferioridade, tá? E por outro lado também a gente tem um viés, e aí quando eu falo a gente, eu falo de um grupo específico de introvertidos, que são aqueles que são mais perfeccionistas, como o INFP, o INFJ, tá? E quando eu falo assim, INFP e INFJ, é porque eu preciso dizer, reforçar aqui, desfazer o equívoco de que todos os introvertidos eles são a mesma coisa e eles não são, tá? É importante que a gente perceba isso. Quando eu falo de sentimento de insegurança pessoal, perfeccionismo, né?
Autodúvida, eu não falo de todos os introvertidos, tá? Eu falo de um grupo que tem uma maior tendência até isso, e neste grupo, né, estou incluída eu, e justamente eu falo com essa propriedade porque eu estou falando também a respeito de mim. E inclusive, a tendência que esse grupo tem de ter um viés muito negativo, de olhar muito para o negativo ou para aquilo que é a falta, aquilo que ele acha que ele não tem, tá? Eu não sei se vocês já viram né, uma foto que aparece que a pessoa está diante de um quadro branco e tem um pontinho preto. Então nós, um determinado grupo de introvertidos, é aquele grupo de pessoas que vai tender a olhar para aquilo que a gente acha que a gente não tem. Nós vamos ter uma grande dificuldade de enxergar qualidades que a gente tem, capacidades que a gente tem, e se sentir muito, muito inseguro, com autodúvida em relação a tudo que a gente possa ser ou vir a obter, né? Porque é disso que a gente está falando. Então, o que eu gostaria de dizer para você, não é, com toda essa volta aqui, é que a gente precisa, né? E aí eu vou falar de uma coisa que eu tenho trabalhado esses dias, que eu gosto muito de trabalhar com autoestima, que é duas coisas que a gente precisa aprender a fazer, que é, a primeira é a gente perceber que, independente das nossas características de personalidade, de tudo que a gente, de toda imagem que a gente cria e de tudo que é aquilo que a gente precisa ter para ter uma autoimagem positiva, principalmente diante dos outros, para poder ter valor diante dos outros e até diante de nós próprios, e a gente perceber que a gente tem um valor intrínseco enquanto ser humano, né? E eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer. Eu estava vendo uma coisa muito legal esses dias, né? Eu estava trabalhando um conteúdo para o curso que eu estou fazendo a respeito de autoestima, que um dos itens, né? Uma lista de itens dos quais o nosso valor não depende, e um dos itens que dizia assim claramente que você, mesmo que você ache que você não tem valor como pessoa, como ser humano, que você não é valoroso, você é valoroso como pessoa. Então eu acho que esse é o primeiro exercício que a gente precisa aprender a fazer quando a gente estiver se sentindo menos, quando a gente estiver se sentindo insignificante, quando a gente estiver se sentindo que a gente não é capaz, que a gente é menos que as outras pessoas. Tá? Principalmente nesses momentos de comparação com personalidades mais exuberantes, extrovertidas. Então é a gente perceber que, independente de qualquer coisa, de quem nós somos, nós temos um valor enquanto pessoa, mesmo que a gente ache que a gente não tem, né? E o outro, não é, que aí esse eu gostaria de eu dizer para você, né, para você, para o meu grupo, para os introvertidos, para as pessoas para as quais e pelas quais o meu trabalho existe, né? Porque eu sou uma pessoa que naturalmente eu enxergo o potencial nas pessoas, eu tenho a capacidade de olhar para uma pessoa e ver, e eu vejo muito potencial nas pessoas, vejo muito potencial nas pessoas com quem eu convivo, e eu gostaria de dizer por isso que você, que acha que você não tem, você tem potencial, você tem qualidades, você tem características que te tornam peculiar e também te tornam muito valoroso, que te dão uma grande capacidade não só de conquistar coisas e fazer coisas porque sejam importantes para você, mas contribuir, tá? Contribuir positivamente para o mundo, que eu acho que é esse sentimento que muitos de nós carregam, porque por trás desse sentimento de inferioridade que por vezes nos assola, é um sentimento de que parece que nada que a gente faça vai fazer diferença em lugar nenhum e nem nas nossas vidas, né? Nem faz diferença no mundo e também não é capaz de fazer diferença e transformar as nossas vidas. Então, o que eu gostaria de dizer para você é que, né, é o outro exercício que a gente precisa fazer, é acreditar que a gente tem, tá? Olhar para nós com viés, com um olhar mais positivo, com um olhar de ver, de não olhar para o ponto preto que está lá naquele quadro, porque é isso que a gente tende a fazer. A gente olha para aquilo que a gente acha que a gente não tem. A gente tem o viés de olhar para o que falta. Você não consegue olhar para o que você tem. Você vai sempre dizer, mas eu não tenho isso. Mas eu não sou isso. Então, olha mais para o que você tem de aspecto positivo. Olha mais para as capacidades e potenciais que você tem. Né? Olha mais para o quadro branco das possibilidades e olha menos para o ponto preto, né?
que é aquilo que a gente tende a naturalmente enxergar, tá? Então, gente, era isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, tá? Como mensagem. Para você que tem esse sentimento de inferioridade, para você que tem esse sentimento de autodúvida, para você que se julga por ser introvertido mesmo, por ser uma personalidade quieta, alguém que é incapaz, alguém que nunca vai conseguir ser determinada, né? Ser, quando eu falo no sentido, é fazer algo de significativo, exercer algo de significativo, atingir algo de significativo, ou até de contribuir positivamente para alguém, não é? Para alguém de alguma maneira, nas suas interações, nas coisas simples do seu dia a dia. Você é capaz sim. Não esquece de pensar nisso. Então, os dois, né? Os dois recados que eu gostaria de deixar com essa volta toda é, primeiro, olha para você que você tem um sentimento de valor pessoal, independente de qualquer coisa. E o segundo, olha mais para o quadro branco de possibilidades que você é, em vez de você focar no ponto preto, daquilo que você acha que você não é e que você não tem. Gente, não quero me estender mais. Um beijo grande para vocês, uma boa Páscoa. E a gente vai se vendo por aqui. Eu tô começando a gostar disso, tá? Eu acho que todas as manhãs agora, quando eu me aparecer assim com uma ideiazinha interessante, eu vou dividi-la aqui com vocês, porque eu adoro falar com vocês. Adoraria fazer isso mais vezes. Gente, beijo grande. A gente vai se vendo por aqui. Tchauzinho.